Tudo começa de forma tão sutil que você nem percebe. Você não consegue apontar o momento exato em que começou a se moldar para caber nos outros. Em algum ponto entre a infância e a vida adulta, você aprendeu sem ninguém te dizer diretamente que paz é algo que precisa ser conquistado, e não um estado natural. Aprendeu que o afeto vem com condições, que o amor é um prêmio pelo bom comportamento, e não algo que você merece simplesmente por existir. Talvez tenha sido no olhar desapontado do seu pai, quando você disse algo sem pensar, ou no silêncio frio da sua mãe, quando você a decepcionou. Você não entendeu as regras, só as consequências. A cada vez que via um suspiro, uma carranca, uma distância, você sentia algo apertar dentro do peito e prometeu a si mesmo: nunca mais vou causar isso. Foi ali, nesse instante silencioso, que nasceu o seu hábito de agradar. A vontade de agradar não nasce da bondade, nasce da necessidade. Antes mesmo de aprender a falar, você entendeu que manter a harmonia era o seu jeito de se sentir seguro, que fazer os outros felizes era a sua forma de continuar sendo amado. Você cresceu acreditando que o clima de um ambiente era sua responsabilidade, que o silêncio precisava ser preenchido, que o desconforto dos outros era culpa sua, e assim, sem perceber, começou a apagar pedacinhos de si mesmo para não incomodar ninguém. As pessoas te chamam de gentil, empático, coração enorme, mas o que elas não sabem é que por trás de toda essa generosidade existe medo. Medo de perder o amor se disser não. Medo de ser rejeitado se decepcionar alguém. Então, você se curva, se adapta, se cala, sorri quando está ferido, concorda quando está exausto. E cada vez que faz isso, vai se distanciando um pouco mais de quem realmente é. Seu corpo talvez já tenha esquecido o motivo, mas o seu sistema nervoso lembra de tudo. Ele lembra de cada bronca que te ensinou a não falar, de cada discussão que te ensinou que emoções são perigosas. Lembra, e então você segue o script. Continua sorrindo, mesmo quando quer gritar. Continua dizendo, tudo bem. Mesmo quando não está. Continua concordando. Mesmo quando o coração implora para dizer não. Lá no fundo, você ainda acredita que sua segurança depende disso, que ser aceito é mais importante do que ser autêntico. Pense por um momento. Quantas vezes você disse sim quando queria recusar? Quantas vezes concordou só para evitar tensão? Quantas noites ficou repassando conversas, tentando descobrir onde pode ter falado demais? Isso não é fraqueza, é um reflexo de anos de condicionamento. Porque, para muita gente, tudo começou lá atrás, com pais ausentes, imprevisíveis ou emocionalmente distantes. Um dia, te olhavam com orgulho, no outro, com frieza. Você nunca sabia qual versão deles iria encontrar. E, para se proteger, aprendeu a observar, a monitorar o clima emocional da casa como um radar que busca tempestades antes que cheguem. Você começou a estudar cada tom de voz, cada suspiro, cada olhar. Aprendeu a antecipar o humor dos outros antes mesmo de entender o seu. Aos poucos, foi se moldando, tornou-se mais calado, mais fácil de lidar, mais agradável. E sem perceber, começou a apagar partes suas para garantir que ninguém se afastasse. Suas emoções começaram a parecer incômodas, suas necessidades, um exagero, seus limites, uma ameaça. Então, você os enterrou. Em vez de chorar, fez piadas. Em vez de pedir ajuda, resolveu tudo sozinho. Tornou-se o pacificador, aquele que todos adoram porque nunca cria desconforto. Mas, por dentro, o amor verdadeiro não nasce da obediência, nasce da liberdade. Obedecer pode até parecer amor, mas na verdade, é controle disfarçado de cuidado. E para se libertar disso, você precisa desaprender o que te ensinaram lá atrás. É encarar a verdade incômoda de que talvez seus pais, mesmo tentando fazer o melhor, não soubessem o que era amor saudável. Talvez confundissem respeito com submissão, carinho com silêncio, presença com controle. Eles não fizeram por mal, mas o impacto ficou. E fingir que isso não deixou marcas é continuar repetindo a mesma história. Porque toda vez que você se cala para manter alguém confortável, você reforça o velho roteiro. Minhas necessidades não importam. Minha verdade não cabe. Minha paz não é prioridade. Mas e se você começasse a reescrever essa história? E se,
pela primeira vez, você parasse de se desculpar por ser quem é. Dizer não, não é crueldade. Colocar limites não é egoísmo. E decepcionar alguém não significa fracasso, significa ser honesto consigo mesmo. A verdade é que você não precisa merecer amor tentando agradar. O amor real floresce quando você tem coragem de ser autêntico. A necessidade de agradar nasce de um reflexo antigo: o medo de perder amor e segurança. Desde cedo, você aprendeu que ser aceito exigia se moldar às expectativas dos outros. Então cresceu acreditando que dizer não era rejeitar, e colocar limites era ser egoísta. Mas o oposto é verdade: dizer não é direção, é a bússola que aponta para a sua essência. Quando você começa a escolher a si mesmo, o corpo estranha, a culpa aparece, e o silêncio dos outros machuca. Ainda assim, esse desconforto é o preço da liberdade emocional, o início de uma nova história onde sua paz vale mais do que a aprovação alheia. Com o tempo, você entende que agradar é uma forma antiga de sobrevivência e que o corpo ainda reage como se o amor dependesse de bom comportamento. Essa crença molda seus relacionamentos, transforma a empatia em vigilância e te faz confundir controle com segurança. Mas a cura vem quando você aprende a permanecer mesmo depois de decepcionar alguém, quando entende que o amor verdadeiro não exige que você desapareça para ser aceito. Só quando você se permite ser inteiro é que a conexão deixa de ser performance e se torna real. A armadilha de querer agradar a todos é silenciosa e devastadora. Aos poucos, você vai se afastando de si mesmo sem perceber. É como se, ao tentar se encaixar nas expectativas dos outros, sua própria voz fosse diminuindo até virar um sussurro quase inaudível. Você pode estar rodeado de pessoas, ser elogiado por ser tão bom, tão compreensivo, mas dentro de você há um vazio que ecoa, porque ninguém enxerga o verdadeiro você afinal. Ele nunca teve espaço para existir. A cura começa quando você entende a diferença entre ser gentil e ser obediente. A gentileza nasce da escolha. A obediência, do medo. Quando você age por amor, sente expansão. Quando age por medo, encolhe. É nesse instante que precisa se perguntar: estou fazendo isso porque quero ou porque temo decepcionar alguém? Essa simples pergunta é como acender uma luz num quarto escuro. Ela revela os pontos em que você tem entregue o seu poder, não por amor verdadeiro, mas por medo de perdê-lo. E quando você enxerga o padrão, tem a chance de quebrá-lo. Aprender a colocar limites não é egoísmo, é respeito por si mesmo. É entender que sua paz vale tanto quanto a dos outros. E sim, no começo vai doer. Vai parecer errado porque seu corpo associa limite à rejeição. Mas cada não, dito com honestidade, ensina sua alma que ser verdadeiro não destrói conexões, apenas revela quais delas eram reais. Algumas relações vão se desfazer, e tudo bem. Elas foram construídas em cima da sua submissão. As que permanecerem, essas sim, serão as que nascem da verdade, não da performance. Com o tempo, algo extraordinário acontece. A paz, antes confundida com solidão, começa a ter um novo som, o som da liberdade. O silêncio, que antes parecia um castigo, torna-se um abrigo. Você para de se desculpar por existir, para de implorar por aceitação, e começa a se gostar de verdade. E é aí que tudo muda. A vontade de agradar nunca foi sobre os outros, sempre foi sobre a criança dentro de você que só queria se sentir segura. O verdadeiro trabalho não é tentar ser amado de forma diferente, mas aprender a se amar da forma que você sempre precisou. Isso é cura. É tornar-se o adulto que diz: você não precisa merecer amor, porque já é digno dele. No início, dizer não vai doer, parecer errado, mas esse desconforto é crescimento. Cada limite imposto, cada vez que você escolhe respirar em vez de se justificar, é um ato de libertação. Aos poucos você entende: paz não é evitar conflito, é ser inteiro. Mesmo que isso incomode, você não nasceu para ser agradável, nasceu para ser completo. Seus pais podem ter te ensinado a se calar, a ser bonzinho, a acreditar que amor é se anular. Mas agora, você pode escolher diferente. Escolher a verdade. Escolher a autenticidade. E quando faz isso, as pessoas certas chegam.
Gente que te ama não porque você é fácil, mas porque é real. Amor verdadeiro não exige performance. Floresce no solo firme do respeito mútuo. Para vivê-lo, é preciso deixar morrer a antiga versão de si, a que achava que ser amado significava se encolher. Sim, alguns vão te chamar de frio, distante, mas é só porque você finalmente parou de se trair. A paz que buscava fora sempre esteve dentro, esperando o momento em que você acreditasse em si mesmo. Então, da próxima vez que sentir o impulso de consertar tudo, de suavizar o mundo à sua volta, pare, respire, pergunte-se: o que a minha verdade precisa agora? Essa pergunta é o portal para a sua liberdade, porque o seu valor nunca esteve em manter a paz dos outros, mas em sustentar a sua própria verdade. Você não precisa mais ser perfeito, nem fácil, precisa ser real. E quando for, descobrirá que o amor, o verdadeiro amor, não exige que você desapareça. Ele pede que você volte, inteiro, sem medo e sem desculpas. É nesse instante que você deixa de tentar agradar o mundo e finalmente começa a se reencontrar.